Olá aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e hoje eu vou mostrar para você como mesclar células, dividir e alguns tipos de alinhamento, tá? Então, primeira coisa que eu tenho aqui na minha planilha são informações aleatórias que eu estou utilizando da última aula. Eu coloquei uma coluna a mais aqui, que são números aleatórios, então ele vai ficar mudando conforme eu vou mexendo na planilha, você vai perceber isso. E a função chama aleatório, igual aleatório, abre e fecha parênteses. Tá? A gente vai ter uma aula específica de funções, eu vou apresentar as principais funções e a gente vai utilizar essas funções nos exercícios, tá? Então não precisa ficar preocupado, não precisa ficar decorando tudo, desesperado. Essa aqui é uma função aleatória, você pode colocar ou não, pode ter só a informação que você colocou no exercício anterior, na aula anterior, não tem problema, você pode digitar qualquer informação também. É só de exemplo o que eu estou passando aqui, tá? Então não precisa ficar preocupado. Então a primeira coisa que eu quero é inserir uma linha nova aqui em cima. Como eu vou fazer isso? Eu posso arrastar, né, como a gente aprendeu na última aula, ou eu posso simplesmente clicar no número 1 aqui e inserir linhas em cima, tá? Então automaticamente ele vai pegar o conteúdo, todo o conteúdo das linhas de baixo, de todas as colunas, né, vamos dizer assim, que esteja na coluna 1 e mover para baixo, tá? Então é uma coisa muito útil quando você tem muita informação, você fica arrastando um monte de dados, às vezes tem informação picadinha na planilha, então é uma função muito útil, inserir linhas. Você clica, segura e arrasta aqui o intervalo que você deseja mesclar, e você tem um botão aqui, ó, mesclar e centralizar células. Você clica. Aí ele vai perguntar, deseja mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula? Se você clicar assim, ele vai mesclar o texto de todas as informações. Se você clicar não, ele vai pegar a informação da primeira célula, que tem alguma informação, e colocar na célula mesclada, tá? E cancelar ele não vai fazer nada. Então eu vou clicar sim aqui, mas eu vou explicar direitinho agora como funciona essa parte de mesclar. Vamos supor que você tem uma coluna chamada nome e outra coluna chamada endereço, tá? Se você mesclar, clicar para mesclar, ele vai fazer esse mesmo diálogo. Se clicar sim, ele vai mesclar os dois textos. Então ele vai pegar o texto da 1, o texto da 2, o texto da 3, vai pegar todos os textos e colocar na mesma coluna, na mesma célula mesclada com espaço, tá? Então, por exemplo, você tem aqui nome, só nome, e você quer mesclar em branco com o nome. Você clica aqui, mesclar, e ele vai mesclar só a informação que tem, deixar o texto que tem alguma informação. Vou colocar aqui, ó, endereço. Então, mesma coisa com a célula do lado, ele vai perguntar se você quer mover. Se você clicar sim, ele vai colocar o endereço que estava do lado direito para o lado esquerdo, né? Vai virar uma célula só. Para você dividir essa célula de novo, para virar duas colunas, você clica na célula e clica no botão mesclar de novo e ele vai dividir. Automaticamente o texto ele vai ir para a primeira célula, né? O padrão é sempre ir para a esquerda, tá? Não é voltar à origem. Então não se preocupe se você mesclou, aí você clicou para o botão dividir e a informação vai para um lado só. Então é isso mesmo, ele vai sempre para a primeira coluna, tá? É normal. Então espero que você tenha entendido isso. Então se você clicar sim, ele vai mesclar os dois. Se você clicar não, ele vai mesclar somente a mais próxima. Então se a primeira tem informação, a segunda também tem informação, né? Não coloquei esse exemplo, ó. Nome, endereço. Se as duas têm informação e você clica não, ele pega o nome ou a informação da primeira, tá? Se a primeira tem informação e a segunda não tem informação, então ele vai pegar o nome da primeira, né, que tem um texto. Se a primeira não tem informação, tá em branco, e a segunda tem informação, ele vai pegar a informação da mais próxima, tá? Ele vai perguntar, você pode clicar sim, e ele vai pegar a informação da mais próxima. E assim por diante, tá? Então tem essa diferença entre a opção mesclar o conteúdo, mesclar o texto e pegar o do mais próximo. Então você que escolhe se você
o mais utilizado é pegando o mais próximo, porque senão vai ter um monte de nome numa coluna só, tá? Mas isso aqui vai da utilização do calc mesmo, você vai pegando conforme o tempo, ó. Então eu posso selecionar um intervalo também, ó, e desmesclar tudo, dividir tudo. Então eu vou utilizar essa coluna aqui, essa célula que ficou grandona agora. O nome da célula automaticamente é o nome da primeira coluna com o primeiro número que você utilizou para mesclar. Como assim? Ó, vou mesclar isso aqui só para exemplo. Então, ó, vai tá G, é GH, né? Uma mesclada é GH, mas aqui ele aparece G3. Por quê? Ele está na terceira linha da coluna G. Então, automaticamente ele sempre pega a primeira coluna e a linha que está a informação. Então, se você mesclar 3 colunas, ó, vamos mesclar 4 aqui, ó, só de exemplo, G4, mas nessa mesclada tem G, H, I e J, tá? Só para você entender na hora de você utilizar nas funções, é bem útil isso. Você pode dar um apelido também, igual a gente utilizou na aula passada, tá? Então aqui, ó, vou colocar informações, tá? Então, automaticamente ele centralizou. Você não é obrigado a utilizar essa formatação, você já sabe formatar, colocar cores, aumentar, diminuir a linha. Então você não precisa ficar com a informação do jeito que vem aqui no Calc. Então você pode aumentar a linha, mudar o texto, trocar a cor do texto, por exemplo. Vou escolher um azul aqui, um azul escuro. Tá? Então você pode mexer do jeito que você achar interessante, tá? Então uma dica bem útil. E uma outra dica que eu vou dar para você agora é deixar aquele texto inclinado, né, na diagonal. Muitas pessoas utilizam esse recurso. Você vê, por exemplo, em planilhas, né, com mais texto, mais informação, e você não sabe o que fazer, mas agora eu vou ensinar para você. Endereço, telefone. Então, criei 3 aqui de exemplo. Você seleciona. Você pode vir aqui no menu formatar células, ou simplesmente apertar Ctrl e o número 1. Aqui, ó, é que ele já está na aba certa, mas você vem aqui na parte de alinhamento, na aba alinhamento, e aqui você tem orientação do texto. Você pode simplesmente clicar, segurar e arrastar, ou você pode colocar o ângulo que você quer. Tá? Então fica a seu critério. Você pode digitar o ângulo ou você pode clicar, segurar e arrastar. E dar um OK. Olha como ele ficou. Então você tem que aumentar um pouquinho a linha. E o texto ficou inclinado. Tá? Então é muito útil esse tipo de formatação. Quando o texto é muito grande, não vai ficar e a informação que tem nesse campo é muito pequeno. Então, por exemplo, aqui era só o número 1, número 2. Por exemplo, tá? Lógico que o nome não vai ser 1, 2. Mas tá vendo como ficou? Se ficasse do jeito tradicional, apertar Ctrl Z aqui para desfazer tudo. Só para você entender. Do jeito tradicional. Aqui fica uma informação de número. Olha o tamanho da coluna para o tamanho da informação aqui embaixo. Então, se você tem muitos campos e o texto aqui em cima é muito grande em relação ao conteúdo, você pode inclinar esse texto, cabe mais colunas e a informação vai ficar lá, você vai enxergar do mesmo jeito. Você pode utilizar as bordas também para identificar melhor, fica mais visível na hora de imprimir também. Tá? Então, você pode fazer desse jeito. É uma dica bem útil essa parte de orientação do texto, ó. Vou colocar a orientação do texto. E você também pode colocar aqui a parte das bordas. Vou colocar uma outra borda de exemplo, ó. Não ficou muito legal. Vou fazer de novo. Vou utilizar a mesma borda. 45. Olha como ficou, essa ficou melhor. Então, ó, aumenta um pouquinho, ó. Olha como ele fica. Fica interessante, não fica? Esse texto aqui, para selecionar
Você pode selecionar, pode formatar do jeito que você quiser. Você pode, inclusive, colocar preenchimento. Olha como ele fica o preenchimento, tá? Então, você monta a planilha do jeito que você achar interessante. Assim, aqui é uma dica útil quando você tiver informações, o título da coluna muito grande para o tamanho da folha. Então, você pode inclinar o texto e diminuir aqui, ó. Tá vendo como fica? Aqui, ó, no H. Vou diminuir também. E aqui no I também. É só um pouquinho confuso na hora de enxergar, mas fica desse jeito, ó, como fica legal. Tá? Então essa é a dica que eu dou pra você sobre alinhamento, sobre esses recursos de mesclar células. É muito interessante, vale a pena você entender cada botãozinho. Se você não achou algum botão que eu falei aqui, procura direitinho, passa o mouse em cima, ó, ele sempre mostra o nome, então não precisa ficar desesperado, não achei o botão, não tem. Todo o Calc tem esse recurso de mesclar células, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima aula.